Olá pessoal, tudo bem? Trouxe aqui mais dois exercícios de função exponencial. Eu já havia feito e aí eu vou fazer junto com vocês aqui para vocês entenderem. Então veja bem, olha, a função é y igual a 1 sobre 3 elevado a x. É uma função exponencial, né? Porque a variável x está no expoente e o y não depende do x, certo? Bom, como 1/3 é a base, ele é um número menor que 1 e maior que 0, então eu posso dizer que a função é decrescente, certo? Aí eu fiz aqui a tabelinha para verificar. Se essa função é decrescente, eu tomei os valores aqui no domínio, eu fui aumentando os valores de x, menos 1, 0, 1 e 2. Peguei só um negativo e uns dois positivos, passando pelo zero, certo? O meu domínio os valores de x aqui é todos os reais, então por isso que eu posso colocar negativo. Na função exponencial, o domínio é todos os reais. Então, o domínio dessa função, como ela é todos os reais, então eu posso pegar x qualquer, né? Então eu peguei nesse formato. Estou aumentando os valores de x. É de se esperar o que com os valores de y? Que eles decrescem, porque a função é decrescente, né? Então vamos ver? Veja bem, olha. Y é igual 1/3 elevado a x. X nessa linha é menos 1. Então, eu venho aqui e ponho menos 1. Então, repete, 1/3 elevado a menos 1, não tem como eu fazer essa potência porque o expoente é negativo. Então, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Basta eu inverter a base. Se a base é 1/3, fica 3 sobre 1. Lá o expoente que era menos 1, então ficou mais 1. Aí eu faço a continha da potência. 3 elevado a 1, 3. 1 elevado a 1 é 1, não precisa colocar, certo? Vamos para o próximo. O próximo faz parte das propriedades lá do exponencial, ó. Sempre a função, o gráfico dela vai passar pelo ponto 1. Então, quando o x for 0, o y é 1. Vamos ver? Então, y é igual, repete a base, 1/3 elevado a x. Só que x nessa linha vale 0, então eu troco x por 0. E aí, olha, todo número elevado a 0 é 1, então fica 1, certo? Agora vamos para o próximo. Y é igual 1/3, né? Vou repetir a base novamente, e o x agora é 1, então meu expoente vai trocar por 1. 1/3 elevado a 1 é o próprio 1/3, né? Certo? Agora para x igual a 2. Então, y é igual, repete a base, 1/3, troca o expoente x por 2. Aí faz a operação. 1 ao quadrado é 1 no numerador, denominador 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, olha, beleza. À medida que você foi aumentando os valores de x, olha o que aconteceu com o y, ele foi caindo, né? Então, por isso que é função decrescente, certo? Vamos ver aqui como é que eu representei aqui no gráfico. Olha, você anda, quando o seu x é menos 1, o seu y correspondente dele é o 3. Então, você anda menos 1 unidade em x, então aqui, ó, andei menos 1 unidade em x e ando 3 em y. A partir daqui, eu ando 3 em y, até a altura do 3 lá, ó, esse pontinho aqui. Beleza, o próximo é o ponto lá da propriedade. Quando x é 0, o y é 1. Olha, quando o x for 0, você não move no eixo x, porque ele é 0, então você só move para o eixo y, até chegar no 1, tá lá o pontinho. Quando o x for 1, o y é 1/3. 1/3 é 0,333, mais ou menos. Então, olha, se essa distância aqui no y é 1, aqui é meio, 1/3 tá por aqui, tá? E aqui é 1/9, menorzinho ainda, tá certo? Então, vamos lá. Quando o x for 1, o y é 1/3. Então, você anda 1 unidade para x e anda 1/3 para y, ó, tá vendo? Até na altura do 1/3. Então, marca esse ponto aqui. Depois aqui x é 2, o y é 1/9. Então, você anda 2 para x e 1/9 só para y, ou seja, você vai andar muito pouquinho para y. Então, é esse pontinho aqui. Aí, eu ligando esses pontos, né? Lembrando que quando eu ligo esses pontos, não pode ser uma reta, por isso que é bom eu colocar pelo menos uns 4 pontos que dá para eu enxergar melhor, porque se eu colocar 3 pontos e não tiver bem milimetrado, aí pode parecer que eles estão alinhados, eu vou querer representar uma reta, e não é reta. Toma cuidado, função linear que é reta, tá? Aqui é essa curva que tangencia o eixo x, ela não toca o eixo x aqui, certo? Então, é isso.
Agora vamos passar para o exemplo 2. E você percebe, olha, que à medida que você vai caminhando em cima dessa curva para o lado direito, seu x está aumentando, né? Então pus a setinha aqui, ó. Seu x está aumentando para a direita. Mas olha o y está descendo, ele é decrescente. Por isso que a função é decrescente também, né? Aí também a gente pode observar por aí. Agora vamos ver aqui, ó. Y é igual a 4 elevado a x. O a, que é a base, vale 4. 4 é maior que 1, então a função é crescente. O que significa ela ser crescente? À medida que eu tomar meu domínio aqui para valores maiores, crescente, cada vez mais aumentando, né? O que acontece com o y? Vai aumentar também, ó. 1/4 foi para 1, para 4, 16. Vai aumentar o y, certo? Vamos ver por que eu encontrei esses resultados. Olha, y é igual, repete a base que é 4, o expoente que é x, troca por menos 1. Então, vai ficar, repete a base, você deveria repetir a base, mas como o expoente é negativo, então você precisa de um expoente positivo, então você vai inverter a base, o inverso de 4 é 1/4, e o expoente que era negativo agora ficou positivo, 1/4 elevado a 1 é 1/4, certo? Quando o x for 0, então olha, y é igual 4 elevado a x, mas o x agora é 0. Que é igual, 4 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. O próximo, quando x for 1, y é igual 4 elevado a x, mas x é 1. Então, pois lá, 4 elevado a 1, 4. Quando x for 2, y é igual 4 elevado a x, mas o x é 2, então põe o 2 lá. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, à medida que o meu x aumentou, meu y também aumentou. Então, vamos lá. Quando o x for menos 1, o y eu ando 1/4. 1/4 é 0,25. Então, vamos lá. Quando o x for menos 1, eu ando menos 1 para a esquerda, né? E o y eu ando só 1/4, só um pouquinho, que é 0,25. Então, cai aqui. Quando o x for 0, o y é 1. É aquele da propriedade. Então, tá aqui, em cima do ponto 1. Quando o x for 1, você anda uma unidade positiva em x e 4 em y. Então, uma unidade de x, agora a partir daqui eu ando 4 em y, até chegar lá na altura do 4. Então, tá lá, ó, 4, certo? Agora, esse aqui não vai dar para eu desenhar lá não, mas olha, vamos pensar, quando o x for 2, o y é 16, então eu ando 1, 2. Aí eu teria que ir até lá o 16, olha, vai lá em cima. A função exponencial, ela explode muito rápido, você anda quase nada em x e ela já está explodindo em y, né? Por isso que a função exponencial, ele fala que calcula juros de banco através da função exponencial, porque aí, que juro é esse, né? Tá certo? Então, olha, veja bem. Então, a gente percebe que à medida que eu vou caminhando em cima da curva para o lado direito, meu x está aumentando. E o que está acontecendo com o y? Está crescendo. Então, realmente, função crescente. Certo? Então, por enquanto é só. E depois, na próxima gravação, eu vou trazer para vocês exemplos de função logarítmica. Ok? Então, é só. Até mais.